Pronto. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam bem. Hoje é quarta-feira, véspera da aula, né? Estamos em setembro, não me lembro a data. De todo jeito, né? Espero que vocês ouçam hoje à noite, hoje à tardinha à noite, amanhã de manhã. E o mais ideal é estar antes da aula, né? Do nosso Meet conjunto, das 2 às 4, tá olhando exatamente, ouvindo essa gravação, eventualmente está realizando alguma tarefinha, alguma tarefa extra que a gente tem, né? São coisas rápidas, né? Não vejo que a tarefinha vocês levariam muito tempo, assim como a tarefa extra, né, do que a gente já colocou lá no grupo. E aí nós temos nosso Meet às 16 horas para estar perguntando sobre tudo, né, qualquer dúvida que tiver aqui, sobre os slides, sobre as aulas e qualquer tema que vocês queiram discutir que tenha a ver com psicologia, psicologia do esporte, do exercício, tá bom? Vejam, como sempre, relembrando, peguem um papel, anotem, deem pausas. Eu vejo que os slides, vocês folheando, né, olhando sozinhos, têm uma interpretação. Quando eu falo, eu tento realçar exatamente o meu olhar e aquilo que vai além do que está no slide, tá bom? Então, uma coisa não substitui a outra, né? Em alguns momentos, até quem estiver só ouvindo, eu vou sugerir que leia. Então, vocês podem estar olhando depois para estar lendo algum conteúdo que tenha mais interesse para vocês. Tudo bem? Então, como vocês estão vendo aí na tela, o tema é motivação via autoconfiança, né? E aí tem várias maneiras de se aumentar essa motivação, através das metas, dos modelos, da persuasão verbal, da visualização e da regulação da ativação, tá bom? Por que que eu já inseri esse módulo? Vejam, tem momentos em que a gente usa muito a autoconfiança como antídoto contra o estresse, né? O excesso do estresse, o estresse debilitante. Então, quando eu confio, a correlação é alta entre aumentar a autoconfiança e diminuir o meu nível de estresse, né? Como a gente está com essa pandemia e uma série de dificuldades aí, né, em controlar essa situação toda nova que a gente está passando, eu resolvi já adiantar esse módulo de motivação, né, como eu já fiz das intervenções de estresse. Ah, mas a gente não fez nenhuma dinâmica prática. A gente pode estar fazendo, mas ao mesmo tempo você já tem aí umas dicas para estar olhando, para estar procurando no Google Acadêmico, tá usando como, né, estímulo, dicas de resenha, por exemplo, para tá procurando, né? Então, eu dei uma invertida, né, no que tradicionalmente eu fazia durante as aulas e acho que vai valer a pena sim, porque tem muitas coisas desses exemplos aqui, metas, modelos, que vão dar dicas até para o nosso cotidiano hoje mais confinado, né, por conta da pandemia. Tudo bem? Então, primeiro eu fico aqui me mexendo porque eu preciso ficar alongando uma perna e depois outra. Faz falta, né? Ficar sentada é sempre uma coisa que cansa por um tempo, né? Então, olha, eu vou começar falando de um olhar mais humanista da autoconfiança, né? Então, a autoconfiança, ela tem a ver com algo mais otimista, né? Aí vocês poderiam falar, mas se eu for otimista demais, isso não é ruim, né? Por isso que aqui logo no comecinho eu coloquei, sim, é preciso ser realista, né? Então, com a confiança, ela simplesmente me mantém com a certeza de que eu posso continuar. Se acontecerem erros, tropeços,
falhas é parte da vida e eu vou aprender com essas situações que forem acontecendo. Não vou diminuir a minha autoconfiança em função desses erros, entendem? Eles são situacionais, eles são momentos. Eu posso ser uma pessoa de valor, né? Uma pessoa que tem um valor em si, e eu posso errar, né? Isso não quer dizer que eu diminuí o meu valor, né? Então, tem uma autoconfiança mais geral, tem uma autoestima, que é o meu valor, tem uma autoconfiança mais geral, em várias habilidades, e tem a autoeficácia, que é o que a gente vai falar já já, que é muito específica. É bem específica, por exemplo, eu tenho eficácia para fazer um arremesso de handebol, né? E aí, às vezes, tanto uma pessoa com alta autoestima quanto com baixa autoestima pode fazer um bom arremesso de handebol e ter uma boa eficácia em relação a isso. Mas eu já explico mais, estou me adiantando, né? Então, muitas vezes, para também nesse grande olhar de autoconfiança, eu vou terminar os slides e começar falando com esse olhar mais macro, que eu acho que se aplica um pouquinho para nossos contextos de vida, né? Não tanto no esporte, como eu vou falar na parte principal, né? Então, muito do que às vezes nos detona a confiança tem a ver com crenças, tudo aquilo que às vezes me gera medo, me gera culpas, né? Então, eu não confio em sair de casa porque eu tenho medo de eu ficar doente, eu tenho culpa se a minha filha ficar doente também, né? Então, o que que eu posso fazer para confiar, conseguir sair de casa? Eu vou pôr máscara, eu vou escolher um horário que tem pouca gente na rua, eu vou manter o distanciamento das pessoas, eu vou escolher um lugar legal para caminhar, para brincar com meu filho, né? Às vezes vou de carro até esse local para exatamente não me expor a ônibus e outros lugares fechados, né? Então também eu vou criando, né, ações, formas, atitudes que vão maximizar essa minha confiança, né? Quando a gente confia, a gente fica mais em paz. Olha que gostoso, né? Quem não quer, né, fazer um esporte, tá no nosso cotidiano com mais serenidade, né? Não confiar gera desespero, medo, angústia. Com ou sem experiência, é possível confiar. Essa é a frase polêmica, né? Poxa, professora, mas se eu não tenho nem, nunca fiz um salto numa beirada de piscina, já sei nadar, mas eu nunca pulei do trampolim. Como é que eu vou confiar que eu vou conseguir fazer isso se eu nunca fiz? Então vamos deixar essa pergunta aí de molho e vamos entender o que, que o Bandura fala. Então, o Bandura, vocês devem falar assim, por exemplo, vou resumir o que está aqui, mas vocês falam assim, quero estudar psicologia porque eu gosto de motivação, quero estudar motivação. Eu acho que a motivação é tudo para fazer exercício, para fazer esporte, para, né, ter uma carreira bem-sucedida. Então, o que o Bandura falou é que a autoconfiança ela é um mediador entre a motivação e o comportamento. Então, quando uma pessoa precisa fazer algo, aquela ação, e ela tem uma motivação, né, ela precisa, né, fazer aquilo, o que vai determinar entre a motivação e a ação é o quanto ela confia nela mesma, né? Então, muitos comportamentos nossos, eles vão estar sendo determinados por essa confiança, só que o Bandura ainda fala, ela é muito específica, né? Ela não é uma coisa geral para várias situações, não é um traço geral, é um traço específico, mas para cada situação. E aí ele chama de autoeficácia, quanto eu sou eficaz, tá bom?
seja para falar em público, seja para começar um exercício, seja para fazer um gesto motor super refinado de um atleta, de alguém do alto rendimento. Tudo bem? Aqui de novo, né, uma curva do invertido, só que agora não tão redondinho, né, como era do estresse que eu mostrei no outro slide, no outro grupo, né, acho que é a aula 2, né, o slide 2. E aqui a gente vê que a confiança em excesso também é ruim, também diminui o desempenho, né? Existe um valor ideal para cada pessoa, para cada situação, né? Mas que não é quanto mais melhor. Tem um ideal disso, né? A gente vai falar mais sobre isso. Então, a teoria do Bandura é muito cognitiva, né? Eu já falei um bocado de teorias cognitivas, até em formas de enfrentamento do estresse. Tem algumas que são mais teorias de afeto, né? Teorias mais relacionadas ao, ao papel da evolução, né? Teorias evolucionistas e o papel do estresse. Então, aqui, boa parte, a gente vai mesclar teorias cognitivistas e um pouco da teoria humanista, né? Que vai dar esse panorama maior que eu quero estar, né? Acrescentei um pouquinho no começo e no final para falar de pandemia. Então, quando a gente pensa em performance, né, essa confiança que o participante tem em relação a ele mesmo, naquela competência, né, essa confiança vai predizer o quanto ele vai bem ou não naquela performance. É claro, se alguém não tem habilidade básica necessária, né, ele não tinha treinamento suficiente para fazer aquela corrida em 2 minutos, por exemplo, né? Então não adianta aumentar a confiança dele se ele não tinha condições de fazer aquele tempo, né? Então, quando ele tem incentivo e quando ele tem habilidade, aí sim a confiança determina com que ele faça exatamente aquilo que ele se dispôs a fazer, que ele já fazia em treinos, tá bom? Então, se a gente pensar, por exemplo, vamos dar outro exemplo, um sedentário, né? O quanto ele investe de esforço para começar a fazer aquela prática, o quanto ele persiste na prática, o quanto ele tem reações emocionais positivas ou negativas frente a qualquer ansiedade que ele sofra durante a caminhada que ele fez ao redor da casa dele, por exemplo, né? Então, a confiança, ela vai intermediar esses três aspectos, por exemplo, né? Então, quem não confia já não investe muito esforço, não persiste, né? Passa um carro buzinando e fazendo alguma chacota com a pessoa que está caminhando, e ele já tem uma reação emocional negativa, sente uma ansiedade e também já desiste da caminhada no dia seguinte, né? Aqui tem mais exercícios realizados, exemplos realizados ao exercício, que não é tanto na performance, né, na alta performance. Então, o Bandura vai, por exemplo, dividir várias eficácias, né? A autoconfiança. Eu tenho autoconfiança no exercício, por exemplo, de que o exercício vai ser bom para mim, para minha vida, vai me trazer mais saúde. Tem gente que nem nisso tem, não acredita, acha que não tem sentido, né, o exercício fazer isso. As pessoas têm eficácia nas barreiras, ou o contrário, né, de que vão superar os obstáculos. Né? Tem gente que acha que não, eu não vou conseguir inserir na minha rotina, não tenho tempo. Ah, minha namorada pega no meu pé porque acha que eu fico paquerando na academia. Então tem de tudo, assim, as barreiras muitas vezes a gente
alguns sedentários não têm essa confiança de superar determinadas barreiras, que podem ser extremamente subjetivas e altamente pessoais, né? Cada um com a sua diferente. A eficácia na rotina, olha só, acordar todo dia cedo, ou voltar do trabalho cansado e ainda assim tomar um banho e conseguir se animar para sair para correr, por exemplo, né? A eficácia na confiança do exercício, como até uma terapia ou prevenção de saúde, né? Talvez aqui o exemplo que eu dei em relação a isso, eu dei aqui em cima, né? Aqui a confiança em realizar em si atividade física, não só inserir na rotina, mas que eu me identifico, né? Eu não tenho aversão a exercício, né? Eu posso realizar sim atividades físicas, né? Eu tenho colegas da área de artes, da área de, às vezes, de humanas, que odeiam atividade física, que falam, me faça fazer qualquer coisa, menos exercício, eu não gosto, eu não me sinto bem, né? Então é muito louco quando isso acontece e muitas vezes a obrigação, por exemplo, de levar um cachorro para passear, porque ele começa a perturbar a vizinhança, começa, né, a deixar todo mundo nervoso, ele acaba superando alguns obstáculos que eram pessoais e ele achava que nunca ia superar, né? E ele por si só, a pessoa por si só não faria atividade física, não incorporaria na rotina, mas muitas vezes é obrigada a fazer por conta de amenizar um outro problema, né? E ter um animalzinho que acalma com o exercício da caminhada ao ar livre, né? E o quanto a pessoa se sente no controle de tomar as decisões, né? Se a gente for para um extremo, na Arábia Saudita, as mulheres não podem andar de ônibus sozinhas, não podem viajar sozinhas, não podem, às vezes, trabalhar em locais que não tem divisão entre local de homem e local de mulher. Então, imaginem só o quanto elas têm controle da vida própria, né? Se pensar nessa situação de exercício, né? Muito louco isso ainda existir no mundo, né? Então, quando tem eficácia no exercício, em realizar o exercício, né, eu acredito, né, que eu consigo realizar a atividade física, isso vai predizer o meu início da prática. Quando eu tenho eficácia de que eu vou superar os obstáculos, isso é um grande preditor da manutenção no programa de exercícios, né? O que é preditor em ciência? Né? Vocês já estão aí no terceiro ano, vocês já devem ter ouvido falar muito, né? É quase tem 50 fatores no ambiente, né? O que é que vai determinar quem faz ou não, quem mantém ou não a prática de exercício físico? E, né, o Bandura vai falar que quando eu confio que eu vou superar as barreiras, eu vou manter essa prática, né? Claro que vão ter N barreiras, né? Para alguns vai ser financeira, para outros vai ser um tempo ruim, um tempo com muito sol, com chuva, com frio. Para outros vai ser a pressão dos pais, a pressão da namorada. Mas a eficácia, ela meio que abraça todos esses fatores de um jeito, conseguindo exatamente predizer. Isso é muito importante, porque está nas mãos da psicologia de estar mediando essas barreiras, que às vezes são físicas, às vezes são reais, mas podem ser percebidas diferentemente por cada pessoa, né? Então, isso é bem legal, como a cabeça realmente interfere muito, né, em como a gente enxerga o mundo, como a gente vai superar esses desafios, tá bom? Bom, aqui eu já falei um pouco, deixo para vocês lerem, é uma redundância de outro jeito, né? Aqui, o Bandura vai falar assim, tá bom, então lembra daquele exemplo, o cara que nunca pulou do trampolim? Né? Como que faz para aumentar a confiança dele, para ele conseguir fazer alguma tarefa, fazer essa tarefa de saltar
do trampolim na piscina, né? Então, ele dá 4 dicas, tá? Da gente ter fonte de informações para aumentar a nossa confiança, nossa autoeficácia, tá? Para executar uma habilidade motora. Então, a gente vai falar dessas 4. Vamos começando direto, ainda não vou nem dar as dicas do que é. Então, a primeira vai, realização com sucesso, realizar as tarefas com sucesso. Então, essa, segundo Bandura, né, e as teorias cognitivistas vão dizer assim, ela é muito forte, porque ela se baseia numa experiência, tanto de sucesso quanto de fracasso. Então, se eu tenho sucesso, né, isso aumenta a minha confiança. Se eu tenho fracassos, isso diminui minha confiança, né? Principalmente se esse fracasso acontecer muito cedo na aprendizagem. Então, eu vou lá no meu primeiro salto de trampolim e eu vou lá e salto de qualquer jeito, ninguém me orientou, eu não. E eu engoli um monte de água, entrou água no meu nariz, eu fui muito fundo e aí fiquei com medo de não conseguir voltar, né? E realmente não senti que eu não tinha habilidade, né? Então, pior, quando eu atribuo o meu fracasso a algo que foi meu, né? Ao invés de refletir uma circunstância externa, por exemplo, né? Poderia o trampolim não estar muito legal, tá quebrado, ou eu não estar num dia bom e eu não estava me sentindo bem e acabei não me esforçando de me concentrar para segurar a respiração e para não engolir água, não querer respirar dentro da água, né? Então, quando a gente avalia, né, que a culpa foi de algo externo ou da falta do meu esforço, melhor, porque eu dou outra chance. Quando eu atribuo esse fracasso à minha condição, eu não me dou para isso, eu sou ruim mesmo, aí é grave no sentido da gente ter mais chance de não querer tentar de novo e abaixar essa autoeficácia em relação a essa habilidade, tá bom? O que se recomenda, né? Tem vários slides aqui que vão dizer isso, mas por exemplo, nesse mesmo do trampolim, vai ter até um exemplo depois de pesquisa, dizendo que dá para ter uma participação guiada. O que é? É um professor que vai gradualmente estabelecendo metas específicas e como se fosse uma escadinha, né? Então, por exemplo, eu posso pedir para a pessoa dar um saltinho primeiro da beirada, da piscina, às vezes segurando o nariz, para até conseguir controlar, né? Lembrar de segurar o ar antes de mergulhar. Vejam, já estou imaginando alguém que sabe nadar e tem o controle da respiração, tá bom? Mas às vezes fica ansioso antes de pular e esquece de respirar, fechar o nariz, boca, tudo e aí afundar, né? Então, o professor às vezes pode dar um apoio ficando dentro da piscina e falando salta, aqui, né? Ele fica mais para o lado, salta aqui na frente. Se acontecer qualquer coisa, eu estou aqui dentro já, eu te ajudo, eu dou a mão, estou segurando uma prancha, aquele macarrão, né? Aquela coisa comprida que colocam para ajudar. Então, o auxiliar, né, físico, às vezes um professor, como uma pranchinha, pode estar ajudando, né, nesse exemplo que a gente deu, né? Então, a ideia aqui é que os progressos têm que ser graduais, né? Então, quando a gente falasse, você já sabe nadar? Tá, vai lá na plataforma de 4 metros do CPUs, tem umas autonas, né? Vai lá e salta. Poxa, vamos gradual, vamos saltar da beirada, vamos saltar daquele trampolim mais baixinho. E aí, à medida que vocês vão ganhando confiança, vai aumentando as dificuldades, né? Na própria academia, esteira, caminhada, a gente sabe que esse aumento gradual pode ter a ver com velocidade, com a duração, com a força ou carga, com as repetições, né? Então, se de cara eu erro
professor erra essa dosagem, tem chance do aluno, né, ficar desanimado, né, e achar que o negócio não é para eles. Essa praia não é para mim, não, né? Eu vou virar artista mesmo, sedentário, morrer antes do tempo, não quero nada com exercício. Então, isso é o que a gente menos quer, né? Então, aqui dá a ideia, de novo, né, de algo gradual, né? Começa caminhando 20 minutos, 3 dias, caminhando e trotando, depois de quase 2 semanas, né? Então, ainda 20 minutos, depois começa só a trotar, né? Depois de quase 1 mês e meio, e assim vai, né? Então, vários exemplos que tem aqui vão falar nessa linha. Então, isso não é bem meta. Eu não gosto muito do termo meta, porque eu acho que ela tem que ser realista e flexível. E realista, às vezes, você só vai descobrir no meio do caminho, né? E às vezes tem que ter um plano. Vocês lembram agora nessa pandemia que falava muito em plano de contingência, né? O que é o plano de contingência? É exatamente quando algo não dá certo e eu tenho um plano B, né? Eu tenho um outro plano. Então, se de repente eu estou aqui, aí nesse meio tempo aqui, meu cachorro morre, eu fico muito triste, muito mal, perco aquele estímulo de caminhar com ele na rua. E aí chega aqui nos 3 meses que eu tinha essa meta, eu não cheguei lá. Então eu já sei que eu posso estar flexível, que aconteceu algo que foi de grande impacto para mim, né? E eu refaço essa meta, eu prolongo, o que era para ser daqui a 12 meses, vai ser daqui a 1 ano e meio, né? E isso daqui vai ser daqui a 6, 8 meses, né? Então, isso é muito importante, porque a meta rígida e mal planejada, ela gera mais estresse. Então, é o contrário do caminho da confiança, que é o que a gente quer aumentar, né? Então, aqui dá mais exemplos de metas de curto prazo. Olhem aí, aqui também. Já no sentido de monitoração essa daqui. Eu avalio quanto eu fiz, quanto eu estou ganhando de né, capacidade aeróbica, o que for. Aqui também, como um diário, né? Uma automonitoração. Eu caminhei com meu cachorro hoje, fui bem rápido. Hoje eu nadei, outro dia eu fiz ginástica aeróbia. Então, assim vai, né? Tem um sistema antigo do Cooper que dava pontinhos para cada tipo de atividade e tinha, por exemplo, como meta chegar em 30 pontos no final da semana, né? Então, aqui dá para vocês verem exemplos, né, do quanto até descansar, tava lá um pontinho, né? Mas tinha várias atividades que pedalar, jogar squash, né, que tinham jogar futebol, tinha uma pontuação bem alta, e que quase por si só, né, só elas já davam 3 vezes por semana a pontuação mínima para a saúde que ele prega, né? Ele não, né? Hoje é um consenso de pelo menos 30 minutos por dia, pelo menos 5 vezes por semana, se puder todos os dias da semana, melhor, né? Pode ser intervalado, pode ser 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 à noite, desde que seja contínuo e com algum nível de cansaço, no sentido de ficar bufando um pouquinho, a gente imagina 70, 80% no máximo, né? Aqui de novo, né? Eu acredito que vocês vão ter ou já tiverem aprendizagem motora, um pouquinho do que são metas inteligentes, né? Então tem lá, elas são específicas, mensuráveis, realistas, oportunas, né? E esse gráfico eu acho bonitinho, porque ele fala, ó, meta 1 ajustada, meta 2, meta ajustada 2, a meta original e a meta final. Então dá a ideia de que, olha só, porque eu tive uma lesão no meio do meu esporte.
né? Então, meu rendimento, meu desempenho diminuiu. E aí eu refiz isso. E até cheguei na minha meta final, depois de muito mais tempo, mas eu fui, não fui seco, né? As loucas, querer chegar naquele resultado a todo custo, tá bom? Aqui vale a pena vocês lerem. Tem diferentes tipos de metas, desde perder o peso até fazer um arremesso, né, num lance livre, né? Melhorar, né, a adesão à clínica de recuperação da lesão, melhorar o nível de concentração no treino, melhorar o nível de cooperação na aula de educação física. Então a gente acha que são coisas às vezes muito psicológicas e muito não palpáveis, mas o técnico, os assistentes técnicos, os professores podem estar avaliando essa meta, né? Registrando, olha, quantos atos cooperativos foram feitos durante a semana, né? O técnico dá ao jogador um relatório avaliando a concentração no treino do atleta, né? Então, tudo isso para a gente dizer de que no exterior mesmo, tudo que é jogo tem pessoas fazendo a contagem, né? Acertos, faltas, e poderia ter muito mais nesse sentido, né? De concentração, de cooperação. São parâmetros, às vezes não verbais, né, também na quadra, que seriam riquíssimos de serem tabulados para ter um feedback para o próprio atleta de como ele está se comportando em competições, né. Leiam, acho que alguém vai se identificar em alguma situação sua, ou vocês como profissionais, professores na área, né. Então, aqui, a mesma coisa que eu já falei, quantas áreas a gente pode estar usando as metas? Desde habilidades individuais, de equipe, de condicionamento, tempo de jogo, até coisas psicológicas, satisfação, né? Habilidades psicológicas, né? Olha esse daqui, um tenista profissional terá mais satisfação durante as viagens, identificando e visitando um novo restaurante ou um local histórico em cada cidade do circuito. Imagina que ele já cansou, já não vê, tá de saco cheio de tanta viagem, né? E ele pode inserir uma meta que não tem nada a ver com o esporte, mas que vai trazer um astral legal para ele. Poxa, eu vou lá, vou descobrir outro lugar mais legal para comer, né? Para estar conhecendo, mesmo que eu já fui na Escócia 3, 4 vezes, eu vou lá descobrir um outro ponto que eu ainda não conheci, que tenha, me traga alguma cultura, alguma coisa que me gratifique, né? Leiam, vale a pena. Aí, lembram, vou voltar só para vocês irem retomando. Lá o Bandura no comecinho, ele falou: realizar com sucesso as tarefas, que a gente falou com esse monte de escadinhas aí de metas graduais. E aí a segunda forma de aumentar a confiança, essa é poderosíssima, porque é na base de ações. Não é na base de fala de outros, olhando outros e nem alguém falando. Isso aqui é ação. Eu já sei que eu fiz. Eu já sei que eu caminhei pelo menos metade do que eu tenho que fazer para de fato chegar num salto, num trampolim, com a dificuldade que eu tenho que enfrentar. Então vamos nesse daqui, ó, imitação, depois persuasão verbal e julgamento de estados fisiológicos. Aqui. Então, quando a gente pensa em imitação e modelos, aqui sim, é aquele exemplo que eu dei, eu nunca pulei do trampolim, mas eu já tô vendo um amiguinho meu, né, um colega meu, com o meu mesmo nível de habilidade, né, parecido comigo, às vezes corporalmente, na idade, no jeitão, no medo, nas ansiedades, e ele foi lá e conseguiu saltar. Aí eu olho e falo: opa, se ele consegue, eu consigo, né? É meio que o exemplo no sentido de que eu sou tanto quanto ele, né?
Por outro lado, se eu coloco lá como exemplo o cara que é campeão mundial em saltos, né, no trampolim, eu vou olhar para aquele cara e falar assim, pô, esse cara é muito bom, nada a ver, eu nunca vou ser que nem ele, né? Olha o corpo dele, olha quantos anos de treino ele tem, olha a técnica dele, olha a altura que ele salta, eu não consigo saltar nem da beiradinha da piscina. Então, tem horas que a gente não pode, né, se perder achando que o ideal é pôr um modelo, seja qual for o modelo. A gente tem que também estar escolhendo esse modelo mais próximo possível do aluno que eu tenho, né? E vice-versa, se for um super atleta, eu vou mostrar o exemplo de um atleta inferior a ele, ele vai falar, pô, meu, tá brincando comigo, né? Não, não quero fazer como ele, já faço melhor que ele, né? Então, às vezes o ato de observar ou mesmo imaginar, né, pessoas ajudam nessa minha falta, né, de experiência anterior. Eu não sei, mas o outro passou por isso, logo, talvez eu vou me dar bem também, né? Aqui falando que eu já falei, a similaridade, às vezes ter vários, né, demonstradores. Que mais? De novo do modelo participativo, que eu já falei, aqui está mais detalhadinho, né? Leiam. De novo do modelo, que varia conforme o tipo de habilidade, conforme, né, o tipo de, o exemplo, se tem a parte auditiva ou visual, ajudando a estar dando esses exemplos, né? Aqui acho que de novo eu vou deixar para vocês lerem. Não acho que tem algo que eu preciso redundar. Tem muita coisinha, né? Mas então está dando exemplos de sugestões para dar demonstrações efetivas, tá? Demonstrações. Estamos ainda falando de modelos, de exemplos, demonstrações. E aí, lembrando que não é só eu, professor, demonstrar, ou às vezes pedir para um colega demonstrar, um aluninho demonstrar para os outros alunos, como eu posso usar um vídeo, eu posso usar um líder, posso, né, observar outros fazendo, por exemplo, um sedentário, ao invés de você falar, olha só essa competição da São Silvestre, vamos lá, ele fala assim, pô, mas olha, os caras, né, keniano, atleta, tá lá o povão, mas você vê que os caras já estão muitos anos correndo. Às vezes falar assim, olha, o seu vizinho, né, ou a sua vizinha se separou também, ela engordou um monte, daí ela começou a correr e agora ela perdeu 10 quilos, está querendo fazer uma prova de 5 quilômetros depois de um ano aí, trotando, caminhando. Agora ela já está encarando que vai fazer uma corrida, dessas corridas festeiras, que você corre com cachorro, que a meta não é ganhar medalha, não é chegar primeiro, é fazer a prova, dar risada no meio, né? Tem uma corrida que jogam tinta, né? Não sei se vocês já viram, né? Você vai com umas roupas velhas, em geral brancas, claras, e ao longo da corrida eles vão jogando, não é tinta, são uns pozinhos, mas que são super naturais, também não dá alergia, não fixa, assim, não causa nenhum mal, né? E vai tendo aquele astral colorido, festeiro, né, na corrida. Então, são opções para um sedentário que são mais processo, é bonito isso, né? É claro que chega um ponto que às vezes aquele sedentário virou um corredor, já corre 5 quilômetros com a relativamente boinha e ele quer sim começar a olhar tempo, buscar melhoras, correr, buscar metas para fazer maratonas aí em outros países, em outros locais. Então as pessoas caminham nesse gradiente. Mas para quem começa é muito interessante a gente ter essas opções, né? E o modelo participativo que a gente falou, né, que é o professor que entra junto na água, às vezes dá
um apoio, segurando, depois substitui o apoio dele por uma pranchinha, por uma boia de braço, né? Estimula muito verbalmente, né? E aos poucos vai tirando aquele apoio que não só é físico, como é de afeto. Ó, tô aqui. A água realmente é um perigo, mas eu tô aqui, não vai acontecer nada, eu estando do lado, tá bom? Aí vem o 3, tem o 3 e o 4 do Bandura. O 3 vai falar da persuasão verbal, que é, no fundo, tá falando, é ali, né? Vou falar com o meu aluno. O que que é? Só que pode ser uma persuasão. Aqui pode ser, opa, aqui não devia estar verbal, né? Pode ser tanto verbal como visual. Então, o verbal pode ser o professor falando, como pode ser eu falando comigo mesmo, né? E acho que alguém até vai apresentar algum artigo que leu sobre autoconversa, né? Self-talk em inglês. Vamos ver se vai dar certo, né? Mas tem um poder, sim, tem um aspecto importante no nosso autoconvencimento, né? É interessante quando a gente consegue sistematizar. E a visualização, que é muito falada, né? Atletas top usam, sim. Eu sempre me lembro de um que eu via em atletismo, não me lembro o nome, a época, já deve ter uns 20 anos, que ele pegava um cobertor, ele ia fazer salto em altura, né? Ele pegava um cobertor, se cobria ali no pré-competição, né? Ficava lá dentro e ele falava que ele visualizava o salto, cada gesto, como que ele ia fazer. Saía de lá só no momento que ele já estava sendo chamado, o nome dele sendo chamado pelos alto-falantes, né? E aí ele saía, ele como que se fechava mesmo, fisicamente ele se cobria, né? E fazia lá o treinamento mental dele. E aí ia todo focado, né? Respirando, olhando, né? Preparando e aí caminhando, correndo e para fazer o salto. Eu tenho a imagem visual do salto dele, por isso que eu falei caminhando, porque ele começava assim, tum, tum, e aí ia, né? Ia super rápido. É bonito, né? Como eu fiz atletismo muito tempo, provas no começo, no colegial, era de, né, no ensino médio, era de provas de 1.000 metros, 2.000, 5.000 no máximo, né, quilômetros, né? Mas fazia em pista, né, em geral, 2.000 metros em pista. E aí toda a equipe, né, a gente acabava participando de tudo também, e via os colegas fazendo tudo, né, salto em altura, salto em distância, arremessos, tudo isso, né? E é muito usado quando precisa de habilidades muito finas, né? Precisa dar acertar a passada, precisa jogar o corpo, né, do jeito certinho, né? Bom, vamos lá. Então, o que que a gente vai falar primeiro de que as técnicas persuasivas, seja lá qual for, autoconversa, visualização, professor fazendo elogios, ela tem que ser realista, tá? Então não adianta eu chegar e falar, vamos lá que você vai ganhar essa competição, quando ele não, né? Não, ele sabe que ele não vai ganhar a competição. Ele vai talvez pegar um terceiro lugar, né? Ou simplesmente melhorar o tempo dele, que já é espetacular, né? Mas não adianta eu falar coisas que o próprio atleta vai olhar para mim e falar, ô, professor, você está zoando comigo, né? Que tá de brincadeira. Ou, eventualmente, se o professor já não tem a credibilidade do atleta, né? Não tem a confiança, não importa o que o professor falar, né? O atleta não vai dar bola, né? Então, é muito importante o professor também estar atento o quanto aquilo realmente motiva aquele aluno, né? Eu lembro uma época que eu comecei a estagiar, né, em atletismo e tinha uma estagiária também que no salto em distância com criancinhas, todo aluninho que saltava, ela falava muito bom. Aí vinha outro, muito bom, muito bom. E aí o professor chamou ela e falou assim: olha, quando for realmente bom, você fala que foi muito bom. Quando for mais ou menos, você pode até falar
muito bom que você tentou, porém, mescle um pequeno elogio com onde ele tem que melhorar, porém, ganhe mais velocidade para conseguir saltar mais longe, se está vindo muito lento. E termine com uma frase de incentivo, né? Abordagem sanduíche que a gente brinca, né? Então termine falando, vai lá de novo que você vai conseguir, né? Então recheia o sanduíche com a coisinha ruim e nas bordas, né? Fale incentivos e coisas boas. E não adianta falar o mesmo para todo mundo. Vai chegar uma hora que as pessoas já nem ouvem o que ela está falando porque não quer dizer nada, é como um ruído no ambiente, né? Então, tem outras formas de persuasão que não são verbais, né? Entre parênteses, eu devia pôr aqui verbal, né? Vou até anotar aqui para estar depois mudando no slide. Porque às vezes um panfleto, alguma coisa, um boletim falando fulano melhorou em 10 segundos o tempo dele na prova de 2.000 metros, fulano diminuiu, né? Sei lá, entendem? Ter alguma coisa que seja um estímulo, né? Para a pessoa estar se motivando. Aqui, às vezes, eu acho que esse exemplo se refere muito ao sedentário, né? Então, por exemplo, eu posso estar lembrando um grupo de WhatsApp, né? De que o evento está chegando, faltam 100 dias para o evento, vamos lá, cada dia caminhando um pouquinho, né? Olha esse jornal com algumas dicas, né? Algum panfleto que dá dicas para você estar superando as dores, os desconfortos durante e após a prática de exercícios, né? Vamos abrir um grupo de apoio com todo mundo que está iniciando a prática, né? Então, são ideias que vão ser reforçadores, né? Que vão estimular as pessoas que estão com dificuldades nessas fases iniciais e vão estar aumentando a confiança. Esse é o ponto do Bandura, tudo para aumentar a confiança, tá bom? Aqui, simplesmente para dizer, quando alguém fala qualquer coisa, pode ser que o entendimento do que o atleta vai pensar pode ser uma coisa relacionada, sim, o que ele falou, mas pode ser já uma interpretação na cabeça dele daquilo, né? Então a nossa comunicação, ela tem que redundar, ela tem que ser falada de novo, ela tem que ser falada de outro jeito, ela tem que ser adequada a cada pessoa, a cada nível de compreensão educacional, idade, né, dificuldades de cada um, tá bom? Então, tudo isso, lembrando que o feedback está dentro, né, desses reforços, desse estímulo para aumentar a autoconfiança, né? E aqui dá dicas de como você falar esse feedback. O feedback, né, é exatamente o que eu estava falando, né, do exemplo do salto à distância. O que de fato eu tenho que melhorar naquele salto, né? Em que momento que eu dou esse feedback? Não adianta terminou o treino, aí no final olha para o fulano e fala, ó, lembra na próxima de correr mais. Pô, por que eu não falei na hora, né, que ele estava fazendo o salto? Talvez na próximo treino ele já nem lembra daquilo que eu falei, né? O que não se deve fazer antes de iniciar um confronto. Então aqui eu já estou imaginando que a sua fala gerou um confronto, ou a sua fala, ou aconteceu um confronto durante uma aula, né? Como que eu lido com esse confronto? Exatamente para não diminuir a confiança, para estar lidando, mediando esses confrontos, tá? Então, principalmente o que a gente tem falado até na tarefinha 3 da escuta, né? Ouça cuidadosamente, tente entender o ponto de vista das duas ou mais pessoas envolvidas, né? Não seja você, né, técnico, professor, impulsivo, dando as soluções, né? E principalmente, não gere constrangimento, sarcasmo,
né? Ah, que absurdo vocês estarem fazendo isso é coisa de criança, já está, né, menosprezando aquele contexto, tá bom? Vale a pena ler, é uma corriqueiro a gente ter situações de conflitos nas nossas aulas, nas nossas situações de jogos, de exercícios, né? E a mediação disso é muito importante para as pessoas manterem uma coesão no grupo, manterem a prática, tá bom? Aqui já falei que aquela abordagem sanduíche tinha um slide, eu acabei adiantando, né? Aqui vale a pena vocês darem uma lida, porque, olha, tem dois, dois exemplos, a mesma situação com dois exemplos opostos, né? Aqui é o diálogo interior, a autoconversa, o self-talk, né? Um negativo e um positivo. Aqui é a mesma situação, um negativo e um positivo. E o que que isso reflete em termos de reação emocional, resposta emocional, né? Por exemplo, tem lá alguém que está machucado, né? Sei lá, vamos pensar que até na pandemia, alguém que está doente. Ah, eu nunca mais vou voltar a treinar, meu pulmão tá ruim, né? E gera essa fala, pode gerar uma desesperança, uma raiva, uma frustração, né? O que que seria um diálogo interior mais positivo, que gerasse mais otimismo? Ah, esse coronga aí, esse corona, ele vai levar tempo para curar, mas eu preciso continuar persistindo no tratamento e confiar de que uma hora eu volto para as pistas, volto a ser um atleta aí com bom rendimento, né? Vou falar um exemplo só, o outro vocês leiam, né? De novo, só que aqui está em oposição um diálogo interior negativo e do outro lado um positivo, né? Em vários tipos de exemplos, né? Por exemplo, primeiro, seu idiota, como você pode perder uma bola tão fácil? Né? Comum a gente pensar isso, né? E o que, que seria gracioso, amoroso com você mesmo, né? Para você não estar sendo cruel. Poxa, todo mundo comete erro. Se concentra, concentra no próximo ponto. Então, isso tudo são treinos. Tem horas que a gente herda isso, né? Das pessoas mais próximas que a gente conviveu em casa, né? Então, são padrões comportamentais que a gente tem que ter muito esforço para estar se libertando e criando um outro jeito de falar. E às vezes a gente pega times, equipes que tem todo um viés por conta do capitão, dos colegas, que tem essas falas muito negativas. Por isso que às vezes o capitão ele tem um sentido de trazer um astral bom, né? Como no vôlei a gente vê lá o cara, toda a equipe se matou, mas perdeu o ponto. E o capitão vai lá e fala: Vamos lá, pessoal, levanta aí, vamos que a gente consegue virar esse jogo. Então ele vai dando frases, né, de incentivo e que vão todo mundo acordar e falar: Isso aí, perdemos um ponto, mas tem mais pela frente, né? Leiam, vale a pena estar tá olhando e pensando: Puxa, o que será que eu tô sendo meu pior vilão, né? Para vocês não estarem enviesando aí num caminho muito negativo, e inclusive de pandemia, né, gente? Ai, vou morrer. Não, gente, calma. Vocês vão buscar auxílio médico, vocês vão insistir. Não gostou de um médico, vai em outro, tá ruim. O público, às vezes eu vou pagar uma consulta ali particular, pelo menos para ter uma segunda opinião, vou em outro hospital, vou no HU, vou no Hospital das Clínicas. Vou insistir se eu sentir que não estou sendo bem tratado. Vou confiar nas receitinhas da vovó. Vou dormir bastante. Vou tomar sopinha. Então, entendem? Vocês vão ter que tentar estar não tornando a mente de vocês um vilão cruel, né? Então, a autoconversa, ela tem esse papel incrível, né?
É quase como outra pessoa, dois eus aí falando com vocês, né? Outra pessoa, só que eu mesma, né? E posso afetar o meu comportamento, posso influenciar até o meu estado fisiológico, né? Eu tô lá super tensa e falo: calma, Cristina, calma, confia, confia, respira, vai dar tudo certo. Foca agora, esquece a plateia, esquece o que eu tenho que, né? O que eu posso conquistar a partir disso, só dê o seu melhor. Vai, foca, foca. E vai, né? E faz o arremesso, e faz a corrida, faz o gesto, o motor que tem que ser feito, né? Aí, ainda dentro desse exemplo aí de ser incentivado, não só verbalmente, como visualmente. Vocês falam, ai, nunca fiz visualização. Gente, vocês fazem direto. Quando vocês imaginam, às vezes, uma situação, quando vocês vão encontrar alguém numa boate, boate é coisa de velho, né? Na balada lá, vocês pensam, putz, como que eu vou falar com ela? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Às vezes vocês visualizam situações, em geral são situações que vocês já estão muito habituados, né? Então, às vezes, vocês nem percebem que vocês estão pensando já com uma imagem associada, né? Veja, um sonho é uma maneira de visualizar. Tem sonhos que vocês sonham acordados, né? Eu que sou pisciana, na minha adolescência eu sonhava muito acordada, né? Agora já com 52 anos eu descobri que não é muito bom ter realidades muito paralelas quando são irreais, né, gente? Então, vejam, imaginar a sua própria performance, quando a gente pensa em lesões, né, e em estudos de neurociências, em tudo isso, tem sido comprovado que alguma parte do cérebro é estimulada. Olha que louco. Então, imaginem que eu lá me lesionei o joelho e tenho que fazer um exercício muito específico num basquete, por exemplo, arremessar, né, para a cesta de basquete, e eu posso continuar treinando o meu gesto, imaginando, né, que eu estou fazendo aquele gesto, imaginando situações técnicas, táticas, né, de jogo um, jogo 2, aquelas coisas que né, em vôlei é muito comum, eles fazem atrás, pelas costas, os números das jogadas, né, e então eu posso estar treinando isso tudo visualmente, né, e o que as neurociências têm mostrado é que várias áreas do cérebro são estimuladas parecido com que se de fato a pessoa tivesse naquele contexto de treinamento, de competição também. Tem gestos que são super delicados e super detalhados, como eu falei no salto com vara, salto em distância, né? Às vezes um treinamento com tiro, né? Que requer toda uma precisão, né? Um sequenciamento. Imagina uma ginástica olímpica, né? Que tem todo um sequenciamento corporal. Eu jogo o corpo, inclino, agora eu jogo o corpo para lá e consigo fazer um determinado gesto, né? Então, o ato de imaginar, além de tudo, eu posso imaginar o gesto em si, né? Eu posso imaginar eu fazendo ele com precisão, posso imaginar eu tendo resultado, eu ganhando, eu ouvindo o aplauso da plateia, né? Então tem várias situações que a visualização aqui explica melhor, né? Então, por exemplo, o basicão seria habilidade, né? Eu vou imaginar que eu estou fazendo uma rotina numa barra de equilíbrio. É uma habilidade, é uma visualização altamente cognitiva. Poderia ser específica, só que motivacional, orientada para o objetivo. Ó, eu estou me imaginando recebendo a medalha, né?
Poderia ser geral e motivacional também. Então, eu vou me imaginar num local que eu estou silenciosa, que eu estou relaxada, então que eu controlo esse meu nível de ativação, né, fisiológica, né? E eu posso ter uma coisa mais geral, cognitiva, porém relacionada à estratégia. Qual vai ser a minha estratégia para vencer aquela competição? Seja na corrida, seja num jogo coletivo, né? Então, em vários momentos eu posso usar a mentalização ou visualização, a mesma coisa, tá? Aqui, olha, na educação física, no vôlei, na ginástica, no basquete, no tênis, na natação, vários exemplos, tá? Educação física, vou ler o primeiro, só vocês leem os outros depois. Após acabar um exercício, um período de atividade física vigorosa, peça aos alunos para fazerem um alongamento, sentarem-se, imaginarem, sentindo-se relaxados e calmos. Façam-os praticarem enquanto aguardam na fila para participar em uma atividade. Ó, tá ensinando, né, os alunos até numa fila como se comportar, né, usando a visualização no sentido de acalmar, né. Então tem vários momentos, né, para o voleibol, pensando num adversário específico, na ginástica, como eles querem que o corpo se movimente, no basquete, pensando nas jogadas, defesas e ataques, no tênis, na estratégia, o estilo de jogo, na natação, imaginando-se nadando perfeitamente ou visualizando eles ou fazendo isso durante o descanso entre as provas. Aqui eu digitei um pouquinho mais que uma visualização. A gente pode fazer um dia, talvez no Meet é mais legal, né? Porque aí a gente tem o feedback, vocês vão me dar ideias, a gente vai no momento conduzindo, né? Sentindo o que que vocês querem, o que que vocês dão de dicas, né? Das áreas que vocês estão precisando visualizar. O que que eu quero dizer? É que muitas vezes a visualização, ela pode ser eu sentir apenas o meu corpo, como eu tô, e mandar ele relaxar ou ele contrair, o que for. Às vezes é fazendo um gesto motor específico, né? Eu vou fazer um arremesso. Então, eu faço esse arremesso, como se fosse um handball, e aí eu fecho o olho e visualizo eu fazendo aquele arremesso numa situação real, né? E com perfeição, às vezes ouvindo o barulho positivo da plateia, né? Às vezes sentindo cheiros do ambiente, né? Às vezes lembrando as cores, às vezes vendo pessoas importantes, motivadoras. Sempre pode ser o contrário, pode ter os dois, né? Controlando exatamente de não ver pessoas, né, que te desanimariam e focando naquelas falas, naquelas pessoas, naqueles sons, cheiros e cores que te motivam, né? Visualizando soluções para enfrentar os problemas, né? E mesmo utilizando junto mantras, né? Eu criei aqui, confia, Cristina, né? Foca no aqui e agora, confia, Cristina, né? Então, o que eu quero dizer? Isso é treino, gente. Isso é treino. Não é de uma hora para outra que a gente consegue visualizar tudo isso, né? Às vezes a gente consegue mal visualizar um pontinho preto andando no ambiente, né? Se a gente ficar treinando, né? Outros já conseguem visualizar bem um gesto esportivo. Às vezes ajuda se olhar no espelho para algumas pessoas, né? Ver, se olhar primeiro no espelho fazendo um gesto, ou melhor, numa filmagem, e aí depois visualizar, já com a correção daquele gesto, já com as etapas do gesto, né, numa sequência lógica para o cérebro ir
fazendo lentamente, mas o gesto completo que você tem que fazer naquele gesto motor, né? Imaginem que eu posso estar treinando um visualizar de que vai passar a pandemia e eu vou estar com saúde e eu vou ter, né, aprendido coisas relacionadas a mim mesma, como eu lido com isolamento, as coisas importantes para minha vida, né, os cuidados que eu tenho que ter com a saúde daqui para frente, para eu não ficar tão afetada com uma próxima doença ou com uma próxima pandemia, Deus o livre, né? Já basta uma. Eu posso imaginar que quando terminar a pandemia eu vou poder curtir uma praia, eu posso imaginar o barulho da praia, sentir aquele cheirinho de uma praia limpa, né, de preferência, ouvir aquela onda, sentir aquele mar, aquela brisa, aquele azul do céu, azul da água, né? Ver pessoas brincando, felizes, rindo, né? Tá com alguém que eu gosto, ou com meu cachorro, né? E simplesmente terminar essa minha visualização falando: confia, Cristina, isso tudo vai passar, vai ficar tudo bem, né? Já já a gente vai poder curtir a vida como era antes, com outra talvez dinâmicas boas que foram assimiladas, né? Mas tipo continuar lavando a mão bem, né? Mas ainda assim retornando, né, com uma vida normal. Estão entendendo o espírito da aula, né? Aqui vai estar redundando com o que a gente falou de estresse já. Então, quando eu falo assim de autoconfiança, o que que o meu percebi, meu nível de estado fisiológico, ou meu nível de ativação fisiológica tem a ver com a minha autoconfiança? Vejam, tem horas que eu até estou confiante para a prova, mas eu começo a tremer de um jeito que eu falo, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E às vezes o ato de eu sentir o meu corpo ansioso, né? Isso gera um nível, um abaixar da minha autoconfiança e aumentar a ansiedade, né? Então é muito importante a gente ter alguma forma de controle desse estado fisiológico, principalmente se ele for negativo, né? Como eu já falei no esporte, uma outra situação esportiva pode estar o atleta entendendo que precisa estar tenso, ansioso para fazer bem aquela tarefa, né? Eu dei o exemplo de levantamento de peso, né? Que às vezes ele fala, eu tenho que estar bem, tem que estar super ativado, né? Pede para a plateia bater palmas, fazer algum gesto, exatamente para perceber que ele precisa daquele estímulo, né? Então, todas as técnicas que a gente falou nos slides da aula passada, para reduzir a ativação, trazer o relaxamento, ou simplesmente mudar a minha percepção. Falar assim, tá, tô suando, tô tremendo, sinal que eu tô pronto, vambora, vambora, não vai me afetar isso. Então, isso faz com que a minha confiança se mantenha, né? Por exemplo, aqui com o sedentário, às vezes eu tenho que estar percebendo o que quer dizer, né? Quem nunca correu muito, gastou muita energia com exercícios, pode estar se perguntando, né? Poxa, mas minha frequência cardíaca está aumentada, eu estou transpirando muito, eu estou com dor muscular, eu estou tenso, né? Tudo isso faz parte, né, desse pacote de, de exercício, faz parte. Pode ser que tenha o nível ideal que você vai achar, né? Com atletas de alto rendimento, eles já vão saber também quando a fadiga, a dor muscular está além do que aquilo que é o normal. E quem é sedentário está descobrindo, está aprendendo isso, né? Então, aqui redunda tudo que a gente pode ajudar nossos alunos, né? De novo, realçando que fazer aquela escadinha, né? Ação mesmo, concreta, né? Para que a pessoa consiga atingir ações graduais para chegar lá,
é mais importante do que uma série de coisas que são verbais, né? Que é o suporte verbal, né? Que é a visualização, tá bom? De novo, o que foi falado. O que não fazer para desenvolver a confiança? Já falei um pouco, sarcasmo jamais, né? Outros membros da equipe ficarem zoando, menosprezando, criticando, embaraçando, né? Olhem, leiam. Aqui eu não vou dar detalhes, eu acho, tem exemplos de pesquisa. Aqui a escadinha do como pular na piscina, né, de uma plataforma, só para vocês lerem, né? Aqui mostrando como há sim melhoras, né, na performance, quando há um nível de confiança mais alto, né? Tanto a confiança vivida, que chama mastery, como a confiança, né, ganhada a partir de ver um amiguinho fazendo com sucesso aquela tarefa. Isso é bem legal, né? Mostrando como, né, a, a experiência com o modelo, com o ajudante, né, o professor que tem lá o afeto positivo apoiando, é bem eficiente, mais até do que você está fazendo sozinho ou via um exemplo de vídeo, né? Aquele salto, por exemplo, de uma plataforma para numa piscina, tá bom? Dois questionários aqui. Esse daqui eu já mostrei né, no pacote lá, mostrando a oposição da ansiedade. Ele é comparativo, esse é comparativo com outros atletas, e esse daqui é tentando colocar em porcentagem o quanto você se sente super confiante, confiante ou pouco confiante, num momento de competição, né? Então, por exemplo, sua capacidade de concentrar-se. Às vezes você sabe que tem momentos que eu fico, né, temporalmente, às vezes antes da competição, eu tô pouco confiante, né? Durante a competição, eu tô muito confiante, né? Após a competição, vai variar se eu ganhei ou se eu perdi, né? Então, pode ser que super confiante eu coloco zero, né? Então, a concentração e a confiança, né? Eu acabei falando confiança aqui, né? Essa não tem, mas eu dei o exemplo da concentração. Minha concentração antes não está muito boa, vamos pensar que é 30% do tempo, durante ela é boa, né? Confiante, super confiante em nenhum momento. Então, aqui eu colocaria 70% e aqui 30%, somando 100% e aqui 0%, tá? Isso é para vocês terem um balanço, assim, onde eu tenho que melhorar, né? Pode ser em competição, pode ser em coisas como sair de um estágio de sedentarismo, de um estágio de prática para outro, né? Ou mesmo na pandemia, tá? Saindo de algum comportamento que vocês estão querendo mudar. Ah, eu quero confiar, melhorar minha autoconfiança, que eu me controlo para comer, por exemplo. Então, eu vou tentar criar uma escala que avalie, né, o quanto eu me sinto confiante de que eu posso escolher realmente a comida que eu quero naquele momento, que eu não vou ser seduzido para o que é mais prazeroso naquele momento, um chocolate, uma torta, né? Então eu posso estar refletindo o meu nível de confiança para várias situações que vocês querem estar tentando transformar no cotidiano de vocês, no esporte, na dança, no exercício, tá bom? Aí eu tô terminando, né? Eu já falei muito. Tem 5 slides motivacionais pensando,
agora numa autoconfiança, num olhar humanista, né? Eu já falei um pouco, mas eu vou deixei escrito e aí termino com uma reflexão, uma tarefinha, se quiserem depois no Meet que vire uma tarefinha formal, vocês que vão decidir. Então, o que eu falo aqui é que a confiança, ela é essencial, tá? Mas ela tem que ser realista, né? Os modelos podem ser ótimos, quanto mais reais também ótimo, mas ainda assim, né, essa visualização, esses modelos tem que ser realista, senão é como eu passar uma maquiagem, sabe? Eu lá chorei de repente a noite inteira, tô com aquele olho grandão, tô doente, com umas manchas no rosto, passo a maquiagem, tudo bem, vocês vão me ver bem. Mas se eu tiver que realmente dar uma aula, né, vocês vão perceber, vocês vão falar, nossa, a cara dela tá boa, mas o jeito dela tá estranho, ela tá depressiva, ela tá cansada, tá bufando, ela deve estar doente. Então a maquiagem, de um jeito ou de outro, depois ela aparece o que no fundo a gente é, né? Então, por isso que eu usei esse termo maquiagem, né? As palavras motivam, mas o que realmente edifica, constrói essa base, a gente fala que a confiança é como que uma estrutura de um prédio, né? Aqueles ferros que você vê lá os caras amarrando, ficam dias, meses só naquela estrutura. Imagina se naquela estrutura rói, se a minha confiança quebra uma perna ali daquele prédio, o prédio todo pode vir abaixo, né? Então é fundamental que a gente tenha, mantenha, preserve, não deixe outros sabotarem a nossa confiança, né? E às vezes a gente mesmo sabotar a nossa confiança, né? É comum, às vezes, a criança, mesmo pequenininha, às vezes pais, na melhor intenção, querendo proteger a criança, fala: imagina, não sobe aí, você não tem tamanho, você vai cair, se estrupiar todo. Então, o que que ele acabou de fazer? Ele acabou com a confiança da criança. Pode ser que realmente era perigoso, pode ser que, né, a criança tinha que ter um limite ali. Mas muitas vezes, né, pais extremamente cuidadosos, muitas vezes são deletérios para essa confiança da criança, né? Eu lembro uma vez uma casa que ia entrar uma inquilina, né, da minha mãe, eu estava ajudando ela, e tinha lá um ralo que tinha uma tela para fora, e eu falei, olha, essas crianças andarem aqui descalça nessa tela, as pontinhas pode ser que corte o pezinho, né? É bom você avisá-las para aqui tomar cuidado ou tá de chinelinho. E ela virou para mim e falou assim: "Ah, eles vão machucar o pé e vão descobrir que tem que pular essa tela ou vão ter que usar o tênis quando estiver correndo por aqui." E eu achei tão tranquilo, eu preocupada com a tela, eu achei muito tranquilo, né? Então, um pouco foi um pai que não quis amedrontar a criança. Ele falou: isso daqui no máximo vai ser um cortinho, no máximo vai chorar um pouquinho, passa um mertiolate, um band-aid e tá feito, tá pronto para outro, né? Se fosse andar num muro, que vai ter caco de vidro do outro lado, que vai ter um fio de eletricidade, é óbvio que a gente tem que tirar a confiança dessa criança no sentido de que ela pode morrer, né? Mas entendem, tem esse limiar aí, né? Que às vezes aprender errando também é um belo aprendizado. E eu não mino a confiança do outro, né? Então, eu continuo falando o quanto a gente não deve deixar as dificuldades, os nossos julgamentos abalarem nossa confiança, né? Então, tem gente que tem uma baixa autoestima, que aí a gente pode falar lá de apego, que é algo muito mais profundo, né? Eu não me dou valor, eu me sinto um nada, né? Então, não é isso que a gente estava falando aqui. A gente estava falando no sentido mais específico, para tarefas, né? Para ações, habilidades motoras, né? Mas está correlacionado. Muitas pessoas têm uma baixa autoestima e falam: eu não mereço me cuidar, sair do sedentarismo. Eu não sou digna de
ser bonita, de ter um corpo legal, de ter saúde, né? Então, às vezes, muitos comportamentos negativos estão relacionados a nós mesmos nos minarem, né? E os nosso passado, nossos erros, aquilo que não deu certo, a gente tem que avaliar sempre na melhor, né, no melhor sentido. O que que eu aprendi a partir desse erro? Ah, eu já fui sedentário. O que que eu aprendi? Eu aprendi que não é tão difícil assim, mas eu tenho que ter uma disciplina. Eu tenho que reservar aquele horário, eu tenho que escolher o melhor horário do dia, eu tenho que ser persistente, né? Mas não é porque eu comecei e já desisti 200 vezes que a 201 vai ser igual. Eu tenho que confiar que agora pode ser diferente, né? Quando acontece uma lesão, uma doença, como a gente está aí pensando na pandemia, né, a gente fica muito, a confiança vai lá embaixo, porque é uma coisa imprevisível, a gente não enxerga o vírus, a gente não sabe se alguém da família tá assintomático, se as coisas, as comidas vão trazer, o ar. Então, e aí se eu fico doente, então a doença é algo que mina momentaneamente nossa confiança, né? Muitas vezes quando a gente vai no médico, o médico dá lá um Tilenol, uma Novalgina, mas fala assim: você tem que dormir mais, você tem que priorizar agora a sua saúde, você vai se alimentar direitinho, se hidratar direitinho, fazer inalação. E quando começar a melhorar, tá inserindo exercícios bem leves para fazer a circulação, né? Ficar ativa e evitar aí os clots, né? Que até o pessoal já falou no Meet, que é, esqueci o termo agora em português, ah, que provoca que provoca, né, o embolia pulmonar, que provoca o AVC, uns entupimentozinhos, não vou lembrar agora o termo. Se vocês estivessem aqui, vocês já iam ter digitado aí no meio do chat para me lembrar o termo, né? Então, vejam, o remédio muitas vezes ajuda, sim, anti-inflamatório, no caso dessa pandemia, mas ele também, ele vai meio que te trazer a confiança, tá, tô tomando algo que me ajuda, mas ele vem junto com um pacote de cuide-se, né? Agora se priorize, você tá doente, a prioridade é a sua saúde, né? Então, muitas vezes o médico tenta nos reeducar como tem que ser o meu cuidado, tanto durante a semana, a doença, quanto após a doença. Por que que eu já não me alimentava bem? Por que que eu já não tinha uma pequena rotina de exercícios? Por que que eu já não dormia bem? Por que que eu já não tentava não me estressar tanto com tantas coisas, né? Então, é muito importante, nesse momento, a gente realmente estar aprendendo com o que a doença nos traz, né? E confiar que a gente vai, ao longo da doença, saber se cuidar, vai aprender com o que está acontecendo, né? E vai saber agir consigo mesmo com sabedoria, sem ser manipulado, às vezes por pessoas, às vezes na mesma casa, que empurram, toma aqui esse remédio milagroso que veio dos Estados Unidos, né? E resolve. Então a gente sabe muitas vezes o que a gente tem que fazer, né? E a gente tem que confiar de que até nas quantas doenças a gente já não teve, né? E soube lidar, e sarou, e tá aí, firme e forte, né? Então, mesmo acontecimentos ruins podem fortalecer nossa confiança. Ah, eu já vi que a professora pegou e já está melhorando. Demorou as sequelas, mas está aí, agora com menos. Né? A professora é mais velha, não é exatamente um modelo igual a mim. Né? Tem um amigo meu que pegou e foi quase assintomático. Teve uma dor de cabeça um dia, resolveu fazer o teste e viu que estava. E não teve absolutamente mais nada. Né?
Então, vocês têm que estar também olhando exemplos similares para conseguir estar fortalecendo essa autoconfiança, tá bom? Aí eu dei um exemplo pensando, né? Ah, autoconfiança, autoconfiança, eu confio nos outros? Coloquei aqui brincando, não, né? Por que não, gente? Porque eu não sei como é o outro, né? Nem o outro, às vezes, sabe como ele vai agir em algumas situações. O outro pode ser confiável até hoje e amanhã bater a cabeça, perder algumas áreas do cérebro e ter comportamentos agressivos, violentos. O que que eu tenho que confiar? Eu tenho que confiar que eu tenho capacidade de superar qualquer frustração que o outro me cause. Entendam isso, né? Ou confiar de que se eu perceber que o outro não é confiável, eu vou sair fora dessa relação, né? Eu vou arriscar num primeiro momento. No primeiro momento todo mundo confia, não é um pouco assim? E a partir do momento que se perde essa confiança no outro, é difícil às vezes resgatar, né? Mas eu tenho que ter confiança que eu vou ser capaz de lidar, né? Eu aqui imaginei uma situação agora saindo da pandemia de relacionamentos, né? Seja amoroso, seja de amizade, seja de colega de trabalho. Será que eu confio que dá para fazer trabalho com outro junto? Eu vou confiar. Vamos ver, não conheço, nunca vi o grupo, a pessoa. Se eu perceber que está andando de mal ou pior, eu vou falar, eu vou confiar em mim mesma, né, em eu mesma, que eu vou falar com a professora, que eu vou dar uns avisos prévios com o grupo, vou falar, ó, pessoal, no meu, na minha concepção de trabalho em grupo, está ficando muito em cima, a gente tem que combinar uma data limite para cada um enviar a sua parte, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer uso daquele questionário para estar dando nota mais baixa para quem não está fazendo nada, ou simplesmente está dando um zero e a pessoa vai ter que se entender depois com as notas para ver se consegue outras formas de nota que não é o seminário, né? Trabalho em grupo. Então, estou só dando exemplos de que vocês normalmente passam por muitas situações, né? Que vocês entram em um grupo sem confiança nenhuma nas pessoas e tem que confiar na habilidade de vocês, né, de estar lidando com qualquer adversidade que aconteça no meio do caminho, tá bom? Acredito muito que meditação, exercícios de relaxamento, né, aumentam nossa confiança, baixando o nível de estresse. Sou fãzaça, né, de meditação. Durante a pandemia, tenho recomendado, assim, às vezes 2 momentos do dia. Tem gente que às vezes trabalha de manhã, chega no meio do dia, depois do almoço, fala, nossa, tô pirando. Medita, né? Se cochilar, põe lá um despertador, meia horinha, coloca alguma meditação. Mas é diferente quando a gente cochila ou dorme meditando. A gente já endireita o corpo, respira profundamente, né? Então já está dizendo para o corpo, relaxe, tá tudo bem, né? Do que aquela meditação ou daquele momento de dormir, que você dorme quase como quem está no meio de uma guerra, sabe? Você dorme encolhido, assim, parece que você quer sumir do mundo, você está todo tenso, todo contraído, maxilar doído, né? Às vezes a coluna, a corda doída porque ficou todo torto. Então, quando a gente tem essa intenção de meditar, mesmo que, né, embarque num sono, parece que o sono é mais restaurador, mais profundo, o cérebro consegue entender, tá tudo bem, não estamos numa guerra, não tem nada perigoso aqui ao redor, pode relaxar, corpo, na íntegra você pode estar relaxando, né? Então, a comparação, mais um, olha, a comparação interpessoal, o de cima, é importante falar, né? Algumas pessoas ficam isoladas porque os outros perderam confiança nela, né? Isso é drástico, mas é porque ela rouba, por exemplo, roubar mesmo, né? Antiética. E
Outro ponto, aqui eu vou, coisas bem diversas, tá? Às vezes as pessoas querem ajudar a aumentar essa confiança, mas enquanto a pessoa não quer, é difícil. Então, mesmo que eu tenha falado lá do Bandura, né, o colega falando lá para quem está meio depressivo nessa pandemia, vamos lá, vai melhorar. Às vezes isso não ajuda, né? Essa é a grande crítica dos coaches, né? Às vezes são palavras que é legal ouvir para quem já passou por um processo de restauração psicológica. Ele está saindo já da depressão. Ele está conseguindo ouvir o que o outro fala. Quando a gente está muito depressivo, a gente meio que se fecha numa concha. Não importa o que o outro fala, né? Eu estou ali dentro, matutando, ruminando o meu passado e preso em ideias que eu tenho que descobrir uma solução, eu tenho que tirar um aprendizado. A hora que eu tiro um aprendizado, é como se eu começo a enxergar o que está ao meu redor, né? Eu começo a assimilar outros inputs, outros estímulos, né? E aí sim o outro pode ajudar, mas é muito a determinação de mudança tem que vir da pessoa. Esse é um ponto que eu quero ponderar em função de tudo que eu falei anteriormente, né? Claro que comparar as pessoas atrapalha, né? Chegar para alguém na pandemia e falar, ai, fulano tá bem, por que que você tá ruim? Né? Então não é esse o exemplo de modelo, né? Não é fazendo uma comparação e menosprezando, porque isso só valoriza que o outro é incapaz. Como assim? Se o outro tá bem, por que que você não tá bem? Né? Cada um tem a sua particularidade, então eu tenho que entrar em detalhes, né? O que que é que em mim é diferente do outro, para eu não estar bem, né? Então, o último dessa parte aqui é até lembrando, olha que legal isso, que nos esportes radicais, em geral, os instrutores, as pessoas que fazem, têm um alto nível de autoconfiança. Talvez específico, claro, né? Para fazer aquele arborismo, aquele rapel, aquelas coisas mais radicais. Porém, olha que ironia, muitos acidentes sérios acontecem exatamente com aqueles que têm mais experiência, né? Então, é muito comum, às vezes, o próprio instrutor, ele acaba com o tempo não usando aquele monte de coisas, porque ele está lá ajudando as pessoas a descer a cachoeira, fazer o rapel, e ele mesmo não colocou. E aí calha dele, né, pisar num chão meio escorregadio, com limo, e pronto, né? Como ele tem um excesso de confiança, ele deixou de usar um equipamento de proteção numa situação de altíssimo risco. Por isso que tem que ter esse equilíbrio entre o que é que eu tenho de autoconfiança e qual é a realidade que eu tô, né? E o quanto ela representa de risco, tanto para o iniciante quanto para alguém habilidoso, alguém que já é instrutor, tá bom? E terminando, né, ter uma confiança boa serve de exemplo para que os outros também tenham essa estrutura forte, né? Então, muitas vezes, na própria pandemia, eu falo assim, puxa vida, minha filha tem que ver como eu estou bem, eu não posso mostrar minha fragilidade. Então, eu também sirvo de exemplo para ela ver de que dá para encarar, nós vamos aguentar esse tranco, né? Gente, aí vem uma reflexão. O que que eu propus aqui? Vocês pegarem uma situação que vocês querem aumentar a sua confiança, seja no esporte, no exercício, na dança, na vida pessoal, na pandemia, né? Deem uma folhadinha nos slides, né? Tudo que serviu. Ah, eu vou fazer aquela escadinha minha para eu começar a fazer exercício. Eu vou criar o meu mantra. Vai, Cristina, confia. Você é capaz de caminhar por 2 quadras com seu cachorrinho, um dia sim, um dia não. Se os outros ficarem chorando, você aguenta. Cada dia você leva um. Às vezes eu não levo porque os outros ficam chorando. E eu não aguento isso. Eu tenho que conseguir levar os três, mas os três me arrastam pela rua. Ainda não tenho coluna para segurar os três, né? Força mesmo de braço e de, né, estrutura de corpo.
Aí compartilhe com alguém ou simplesmente fale algo alto, essa sua intenção. Às vezes falar algo alto, eu me ouço. E aí eu falo, nossa, eu falei isso, que legal, né? Vou fazer isso, né? Coloque em prática e vá revendo esses seus planos, né? E se orgulhe. O orgulho é um reforço, é um falar muito bem, confia, olha aí, você conseguiu dar passos, né? Olha, esses extras, tá aqui, conteúdos extras, porque realmente são extras. Leiam, não vou ler. É bacana, eu gosto, por isso que eu não tirei, mas acho que eles são autoexplicativos e referências no final. Tá bom, meus queridos? Devo ter falado muito de novo, não sei o tempo, mas agradeço vocês terem ouvido, faz parte essa nossa aula e virtual, né? Eu acho que permite a gente gravar com um pouquinho mais de qualidade. A gente sabe que quando entra vídeo, entra os chats, a gente perde um pouquinho, né? Fica mais difusa essa gravação e ao mesmo tempo vocês conseguem ouvir no momento apropriado, tá? Agradeço a todos, confiem, né? Falamos de confiança, confiem que essa crise toda vai passar, que vocês vão saber lidar, seja lá com o que a gente tiver aí pela frente, e vão pedindo ajuda aí, gritando por aquela, né, pessoas que podem realmente estar nos apoiando, com profissionais da área da saúde mental, para estar nos apoiando, para não deixar essa confiança tá diminuindo, tá bom? Então, nos encontramos amanhã às 16 horas, com bate-papo, dúvidas e confiando num mundo melhor. Podemos dizer isso? Boa tarde a todos, vou desligar aqui e aí vocês tragam todas as suas sugestões. Um beijão, fiquem na paz, viu?